a gente tem um corpo que tem os ovários, que é aí os ovários que a Mila tá aí cuidando. Esse aqui é um útero, né? Ele parece uma pera de cabeça para baixo e ele fica com esse biquinho que é o colo do útero, geralmente apontado para frente. Então o útero ele não fica ele ele tá posicionado na gente assim, né? Não sei se dá para entender. Não é, não é assim para baixo o biquinho, ele é meio inclinadinho, assim. E tem gente que tem ao contrário, assim, que é o anterorretrovertido, que é o colinho do útero virado mais para trás, né? Isso é apenas uma forma de ter nascido, não tem nenhum impedimento para gravidez, parto normal, inserção de DIU, nada disso, é apenas uma posição do órgão diferente dentro do corpo. O útero também, tem gente que tem um útero partido no meio, por exemplo, lá dentro dele, né? Então ele tem duas cavidades, que é o bicorno que chama. Tem gente que tem dois colos do útero, imagina. Tem gente que não tem, que sofreu uma cirurgia por alguma razão, precisou tirar, né, de câncer. Então, tem diversos úteros possíveis no mundo, no corpo, no caso. E esse aqui é o convencional, tá? Então, ele tá lá com o seu biquinho, que é onde termina a vagina, certo? Aqui é a entrada da vagina, e o único lugar possível de chegar é no colo do útero. Então, aquela história, meu Deus, vai perder o AB lá dentro. Não vai, porque não tem para onde ir, né? Se vocês já sabiam disso, que bom. Tem gente que não sabe, que tem medo de usar coletor menstrual, de se masturbar com algum objeto, porque tem medo de perder, porque existe uma ideia de que a vagina é uma coisa assassina que vai engolir você. Então, acaba aqui no colo do útero. Então, quando vocês terminar aqui hoje, você vai lá no banheiro, onde você quiser fazer isso, e se você nunca fez isso, pega o seu dedinho e introduz lá na vagina, respira, relaxa, fique à vontade com você mesma. E você vai perceber que o canal vaginal, é aqui, essa parte toda de dentro, ela é bem enrugadinha, né? Quem já pôs a mão já sabe. Por quê? Porque é tipo uma sanfona mesmo, assim. É um tecido muscular com uma capacidade de extensão impressionante, a ponto de passar um bebê, né? Quando vai parir. Então, esse enrugado que tem na vagina é porque é isso, é um tecido que está enrugadinho e quando ele precisa, ele distende, né? Aí lá no final, quando você chegar lá no final, você vai ver um tecido diferente, que aí parece uma ponta de nariz. Se você acabou de menstruar, por exemplo, ou se você vai menstruar, ele tá bem durinho, assim. E aí tem um furinho, que às vezes você sente, às vezes não, que aí é o seu colo do útero, certo? Então você vai perceber que ele tá mais para frente, assim, mais para frente ou mais para cima. Ele faz esse movimento dentro da sua barriga, dependendo do período que você está do ciclo. Vocês já perceberam isso alguma vez? Se tocando? Por exemplo, está no período fértil, quem não toma anticoncepcional, né? Quem toma anticoncepcional é diferente. Quem não toma vai perceber que quando está perto da ovulação, do período fértil, o útero ele vai mais para cima. É como se a vagina ficasse mais comprida.
e quando a gente está perto de menstruar, ele vai mais para frente, aí você alcança o colo do útero com seu dedo com maior facilidade. Isso é uma dica para quem quer engravidar, por exemplo, ou para quem não quer engravidar. Então, você pode fazer essa observação. Ou para quem simplesmente quer se conhecer mais, né? Que não tem objetivo de contracepção, é legal, porque aí você consegue sacar, né? Juntando informações, qual é o período que você está. Aí, voltando aqui, o nosso ciclo é isso, tem uma crença de que ele dura 28 dias. Então, assim, o que é 28 dias? É de quando acaba uma menstruação, aliás, desculpa, quando começa a menstruação, aí eu começo a contar. 1, 2, 3, 17, 19, 20, 28. Aí começa outra menstruação. Isso é um ciclo, tá? Tem gente que tem dúvida, que confunde, assim, que eu nem acabei de confundir. Ah, começa a contar quando acaba a menstruação. Não, começa a contar quando começa, né? E quando, por que a gente conta a partir da menstruação? Porque é o que a gente vê com maior facilidade, né? O sangue, ele é muito perceptível, ao contrário dos outros mucos, que inclusive são confundidos com doenças, né? O muco mais esbranquiçadinho. Cadê a fotinho deles? Aqui. Esse quadrinho é bem famoso daquele livro, né? Do Percepção de Fertilidade. Cada um dessas fotinhas que tem aqui, os muquinhos que estão aparecendo, são parte da fisiologia, né? Desde esse que é mais parecendo uma clara de ovo, aqui o quarto da primeira parte aqui, da primeira coluna, primeira essa linha, parece uma clarinha de ovo, ele tem uma função fisiológica, e aí falando de biologia, de manutenção de espécie, né? Falando de uma coisa bem biológica mesmo. Ele tem uma capacidade de fazer o espermatozoide ficar grudado nele. E aí, como um elástico, ele joga lá para dentro do útero, né? Se você pegar esse muco, colocar numa lâmina de microscópio e olhar com uma lupa, que aumenta 10 vezes, não precisa ser nenhum microscópio mesmo, você consegue ver que a trama desse muco mais elástico, ela é bem grudada, assim, bem grudadinha. E a trama desse muco que é mais cremoso, ele é mais solta. Então, é o muco que está no momento oposto da ovulação, né? Então, o nosso corpo nos dá essa essa possibilidade da contracepção natural por causa disso, né? Tem esses fatores. Então, meu útero está numa posição, a boquinha do colo fica mais fechada ou mais aberta, dependendo da fase, o tipo do muco, que está mais propício ou não para uma fecundação, para ajudar na fecundação, e a acidez da vagina, né? Que fica mais ácida ou mais básica, dependendo do período também. E aí, a gente chega nessa questão, né? Por que tanta intervenção? Por que existe ginecologista? Qual que é o médico do pinto? Não tem, né? Porque o urologista é da bexiga. Então, a gente se pergunta, né? Por que o corpo que tem útero e ovário e vagina e vulva tem uma especialidade médica, né? Então, assim, temos muitas questões. De fato, a gente tem um corpo diferente que tem capacidade reprodutiva. Isso é uma coisa enorme, importante e maravilhosa.
Mas também, por outro lado, a gente tem um controle, uma hipermedicalização muito grande. Então, tudo no corpo feminino, tudo no corpo das mulheres e das pessoas com capacidade reprodutiva vira um problema, né? Menstrua demais, menstrua de menos, engravida sem parar, nunca engravida, o peito é caído, o peito é levantado, pequeno, o bico invertido, tudo vira uma coisa a ser mexida, a ser intervida, né? Então, isso a gente questiona muito na questão, nessa discussão da ginecologia feminista, porque não respeita-se a peculiaridade de cada corpo, né? E o se deixar viver como é, né? Então, é interessante a gente pensar isso que vocês trouxeram aí no debate das próteses, né? Então, a gente tem essa construção histórica aí do iluminismo, essa transição para o capitalismo, o pensamento mecanicista, que vai levando para padronização do funcionamento dos corpos, né? E aí a nossa ideia aqui, finalmente, né, inclusive, Leora, buscar essa nova forma de se relacionar, né? Primeiro se reorganizar esse monte de informação para poder questionar, né? Que é isso que a Camila fez, foi procurar ajuda para um problema de saúde num lugar que tem uma promessa de, de ciência, de cuidado baseado em evidência científica e cuidado individualizado para a gente ver de fato o que, que é um problema e como que eu cuido daquilo sem entrar numa caixinha, né? Então, o que eu acho interessante a gente pensar nisso, sabe? Que o nosso corpo, fazer uma comparação com a floresta mesmo, né? A simbiose, a natureza, ela dá certo, a natureza que não é o nosso corpo, né? Lá, aquela coisa que a gente imagina lá distante, né? Floresta, natureza lá fora. Dá certo porque é tudo misturado, é tudo junto, é um negócio só denso. E aí o apoio mútuo entre as bactérias, o apoio mútuo entre planta e bicho, e água e vento, é o que faz aquilo dar certo. E o nosso corpo não é diferente, né? Então, assim, a gente tem Cândida morando dentro da gente, Streptococcus morando dentro da gente, até Gardnerella morando dentro da gente. Quando eles se manifestam para nos incomodar, é porque tem um desequilíbrio acontecendo, né? Então, por isso que eu falo, meu mote é esse, né? Conheça seu normal, né? Porque quando você está com desequilíbrio, é o corpo chamando a atenção, né? Clássico, né? Dor aqui no ombro. É clássico, né? Todo mundo tem depois de um dia estressante. Então, é o corpo te dizendo que você está tensa, né? E eu acho que a celebração do nosso corpo, né? A gente se dá conta de que você está respirando, isso é muito incrível. E a gente não se dá conta de que você está vivo e que tem um metabolismo impressionante funcionando dentro da gente, né? É uma viagem aqui no meio. E pulando aqui um pouco essa coisa, né? Ellen, você é parteira, quantos partos você já fez? E aí eu devolvo essa pergunta, né? A gente não faz o parto de ninguém, quem faz o parto é quem está parindo, porque a gente tem essa perspectiva de que o corpo é uma entidade viva e que quem tem a gerência sobre ele é você mesma, né? E quando a gente tira essa consciência, quando a gente impede que a pessoa tome esse poder sobre ela mesma, a gente está medicalizando e a gente está tirando a potência daquela pessoa, né? E a medicina faz isso o tempo todo. Isso é muito triste. Então,
A gente precisa se informar mais, né? Ah lá, estamos começando outubro, né? Agora a gente, tudo agora é outubro rosa. Até dia 31 de outubro vai ser outubro rosa. Então, bora fazer o exame de rotina, todo mundo tem que fazer autoexame, aí vai lá a pessoa que nunca pôs a mão no peito na vida, encontra um cistinho normal, basiquinho, todo mundo tem na teta, e se desespera, está com câncer. Então, assim, será mesmo, né, que fazer exame, cuidar da saúde é fazer exame? Será mesmo que só um examezinho não vai ter problema, né? Então, a gente volta para aquele, como é? Para aquele lema oriental, de novo, eu aqui acessando a ancestralidade oriental. Menos é mais, né? Então, conhecer mais teu corpo é muito mais, né? Bom, eu tinha botado isso aqui, mas anatomia e tal, a gente pode pular. Ah, eu acho isso daqui muito bonitinho, gente. Você sabe o que fotos são essas? É um óvulo ovulando. A pessoa foi fazer um exame e bem na hora o óvulo estava ovulando. Então, o que aconteceu ali no ovário da Camila, provavelmente, é o seguinte. Quando eu mexo a seta assim, a mexe aí para vocês? Não, né? Mexe? Ah, massa. Então, assim, aqui é a paredinha do ovário. Essa coisa aqui é um ferrinho, um instrumento cirúrgico que está ali só para segurar. Esse vermelhinho é o folículo, que é o óvulo, que é a estrutura do óvulo que amadureceu para poder botar o óvulo para fora. Quando a gente nasce, né? Se alguém aqui tivesse esperando um bebê e fosse uma menina, ops, uma pessoa com útero, ela já teria dentro dos ovários dela os óvulos todos do resto da vida. Então, a gente já nasce com os óvulos todos. Só que eles estão verdes, eles vão amadurecendo quando eles estão na hora de sair. Por isso que a gente tem menarca e menopausa, certo? Que a gente tem um número de óvulos na nossa vida, que uma hora eles saíram todos, já foram embora, e aí não tem mais ciclo, né? Porque é isso daqui que faz ter ciclo. E aí eu acho essa foto muito legal, porque é essa organização do corpo. Primeiro ela forma essa bolinha que vai botar o ovulinho para fora. Os cistos hemorrágicos, muitas vezes é que formou esse folículo aqui, ele não estourou, ele não saiu o óvulo, ele vai inchando, 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 né? Pode se dar dentro do ovário também. Sabe aquelas espinhas amarelas, assim, bem amarelona, que dá na bochecha, na ponta do nariz, que você espreme e sai a espinha embora e fica uma feridinha? É exatamente isso que acontece com o nosso ovário todos os meses. Tem gente que, inclusive, tem um leve desconforto durante a ovulação, porque sente esse movimento do ovário fazendo isso. E aí o óvulo em si é a tal da espinhazinha que sai. E a feridinha que fica lá é o que a gente chama de folículo, né? E esse folículo, essa feridinha, entre aspas, ela tem uma função endócrina. Imagina que doideira o nosso corpo. Uma, entre aspas, feridinha que vai produzir hormônio para dar sequência no seu ciclo. Confuso, né? Então, quando você ovula, aqui, ó, o óvulo vai embora,
Só que eu preciso manter uma determinada taxa de progesterona no corpo, porque se por um acaso eu for engravidar, se tiver um espermatozoide, essa progesterona precisa estar alta para manter o ciclo daquele jeito para a gestação acontecer. E quem faz isso é o irmãozinho aqui do óvulo. Eu acho isso muito, muito viagem, né, da evolução. Como é que pode ter chegado nisso? Eu queria muito ficar brisando com um biólogo, uma bióloga sobre isso, porque eu fico passada, gente. Então, assim, o ciclo ele é assim que ele acontece, né? É uma dança hormonal. Um hormônio tá demais, aí chega num limite, aí o corpo fala: não, não, volta você aqui, ó, estrógeno. Aí ele volta. Então fica uma balança, né? Um hormônio aumenta, acontece uma coisa, o outro hormônio aumenta, acontece outra coisa, né? Tem bastante estrógeno, aí diminui para menstruar. E por isso que a gente tem oscilação de humor, de amor também, de, de tudo, porque é uma dança hormonal, é um baile constante dentro do nosso corpo, né? Fazendo isso acontecer. Então, nosso corpo, ele é muito maravilhoso, assim, eu fico impressionada, assim, com a potência que a gente tem dentro da gente e muitas vezes a gente não para se dar conta disso, né? E aí esse desenho, ele é muito triste, assim, mas eu acho que é isso, né? Inclusive da discussão que a gente estava tendo no começo, né? Essa prisão que pode ser um corpo, né, para uma pessoa, e também pode ser um lugar de muita liberdade, né? Então, como que a gente alcança uma forma de habitar o nosso corpo de uma forma prazerosa e saudável com nós mesmas, né? Tem todas essas opções de métodos contraceptivos, e no Brasil a gente ainda tem uma taxa de 53% de gestações não planejadas, né? Então, 53% das mulheres, das pessoas engravidam sem querer, sem estar afim, num país onde o aborto é criminalizado, né? Então, assim, é uma coisa a se pensar, porque é que você vai num ginecologista e a pessoa te dá pílula anticoncepcional ou pílula anticoncepcional, né? Porque nem camisinha direito as pessoas orientam. E a maioria desses métodos tem no SUS, mas é uma grande luta você conseguir inserir um DIU, por exemplo, no SUS, né? Muita gente não consegue, muita gente tem dificuldade de obter informação sobre diafragma. Não vamos nem falar de método sintotermal, que é aí que não tem mesmo, né? Ou pessoas que querem fazer uma laqueadura ou uma vasectomia e têm muita dificuldade de acessar. Então, os direitos sexuais e reprodutivos se trata justamente disso, né? De criar acessibilidade para os métodos contraceptivos e autonomia, né? Sobre a sua vida reprodutiva. A questão do aborto está intimamente ligada, né? A questão da autonomia reprodutiva, porque justamente a gente tem 53% das gestações não planejadas, e no Brasil, a última pesquisa nacional do aborto, a segunda está sendo finalizada agora, chegou à conclusão de que 1 a cada 5 mulheres no Brasil fizeram ou vão fazer um aborto durante sua vida reprodutiva. É muita gente. Nós estamos aqui em 8. Então, uma de nós aqui, pelo menos, já fez um aborto na vida ou vai fazer, porque essa é uma estatística que circula a nossa vida, né? E a gente também não sabe sobre isso, a gente
recebe lá a amiga desesperada, ai, fulana tá com dor de barriga, o que que a gente faz, né? E não sabe orientar, ou a nossa amiga que sofreu um abuso e engravidou, muitas vezes a gente não sabe qual é o serviço de aborto previsto em lei da nossa cidade, ou como que a gente ajuda essa pessoa a encontrar o serviço de aborto legal quando ela, né, está numa situação que o aborto está previsto em lei, e ou mesmo no caso de abortos provocados, né? A gente tem já muito bem estabelecido que existe essa diferença entre aborto seguro e inseguro, e isso não tem a ver com clandestinidade, porque nos países onde o aborto é completamente ilegal, existem formas de fazer um aborto de forma segura, né? Mesmo no contexto de clandestinidade. Então, as formas são as medicações, né? O misoprostol, que é muito conhecido como Citotec, o nome público de empresa dele, o nome farmacológico é misoprostol, que é uma prostaglandina, um hormônio. E nos países onde o aborto está descriminalizado, também se usa junto a mifepristona, que é um bloqueador de progesterona. Lembra lá do óvulo que fica ali, a feridinha no ovário que fica produzindo progesterona? Aquilo ali é para manter uma gestação, caso tenha uma gestação em curso. Então, essa medicação aqui, a mifepristona, ela vai lá e fala, para de produzir essa progesterona. E aí ajuda o processo a ser mais fácil. E o AMIL, que é a aspiração manual intrauterina. É um procedimento super simples, super seguro e que tem sido feito nos países no nível da atenção básica. Então, por exemplo, na UBS as pessoas fazem a mil, né? É muito simples do ponto de vista técnico, né? O problema do aborto é de fato uma questão moral, um tabu muito grande, mesmo para quem vai praticar um aborto, existem muitas questões que dão voltas, né, na vida daquela pessoa e exige um cuidado de fato, né, a ponto de que pessoas a gente sabe que recorrem a procedimentos inseguros e podem ter complicações muito graves, né? Então a gente entende que o aborto inseguro é a culpa do Estado que negligencia acesso ao aborto seguro, né? Isso daqui é uma foto do manual da Organização Mundial da Saúde para serviços de saúde, inclusive no Brasil. Esse aqui está em espanhol, mas tem em português, que ensina a usar os remédios, né? Para que as pessoas tenham acesso a essa informação para não se colocarem em risco, né? É uma forma de redução de danos, né? A gente tem uma frase assim na obstetrícia, na parteria, que é a mulher que vai parir, ela vai parir com você, sem você ou apesar de você. O neném vai nascer. E um aborto é a mesma coisa. Ela vai fazer um aborto com você, com sua ajuda, sem sua ajuda ou apesar da sua ajuda. Então, se você tem uma informação que vai promover saúde, é melhor dar essa informação, né? A gente, enquanto profissional de saúde, entende isso como redução de danos e não como estímulo, né? Só vai fazer o procedimento. Então, que faça de forma segura, né? Isso sem contar os abortos espontâneos que nem sabemos, né? Quando eu falo assim, que é algo que ocorre também com muita frequência, né? Entre as mulheres que estão... Então, né, existem as formas, né, seguras, inseguras, praticadas, não praticadas, mas existem as formas que acontecem que a gente também nem se dá conta, né? Do nosso corpo mesmo. Não Não, é só absolutamente. E é um observação. número espantoso, de 10 a 15% das gestações, elas terminam num aborto espontâneo, Isso. né? É muita coisa, 10 a 15% numa população.
E o processo do corpo, muitas vezes, é muito semelhante a um abortamento provocado, né? Tem isso também. Então, há muitas mulheres que chegam num serviço de saúde com um aborto espontâneo, é muito julgada por profissionais de saúde que julgam que aquela mulher provocou um aborto. Então, você vê, isso é violência obstétrica, né? Ela está passando por uma perda, pode ser uma gestação que ela estava super desejando e ela teve uma perda, está num processo de sofrimento, e ainda assim é hostilizada no serviço de saúde por um julgamento moral, da pessoa nem sabe a história, né? Então, assim, esse é um assunto que a gente é importante tocar, assim, para mim. Eu trago aqui nessa oficina porque tem a ver com sensibilizar para esse assunto, né? Tem gente que vai querer provocar um aborto e né, uma questão dessa pessoa, uma decisão pessoal, e tem as que vão ter perdas espontâneas, como a Livi está trazendo, e até de gestações desejadas, né? E que são utilizadas e que muitas vezes, por exemplo, eu já trabalhei em hospital que era numa coisa inconsciente, não é inconsciente, né? Mas enfim, deixavam as mulheres que tinham passado por o aborto, e muitas não falam, né, que foi provocado ou não, por medo de ser criminalizada, né? Então ela não fala. Junto com mulheres que tinham ganhado o bebê. Então você imagina, a pessoa fez um aborto, porque ela não quer um bebê. Ou ela teve um aborto espontâneo de um bebê que ela queria. Bebê não, né? Do feto. E fica ali junto, na sala do pós-parto, com as mulheres com o bebezinho. É uma forma de, para mim, do meu ponto de vista, é uma forma de torturar essas mulheres. Principalmente as que perderam o bebê espontaneamente e as que provocaram as duas, né? Porque como é que você bota ali junto? E isso é uma experiência muito comum. Se vocês devem conhecer alguém que já passou por isso, porque isso, infelizmente, no Brasil e no mundo acontece, sabe? Então, aí fica aí a dica também, né? Se vocês tiverem amigas, familiares que estejam passando por isso, não deixe elas irem sozinhas para o hospital. Faz um acompanhamento, orienta quem vai acompanhar para ter esse suporte, assim, porque não é fácil, realmente, né? Nem provocado, nem espontâneo e nem parto, né? O processo reprodutivo no hospital é muito violento, assim, em geral, infelizmente. Esse processo da ginecologia autônoma, né? Então, assim, para voltar um pouco essa parte, eu acho que é um processo de, assim, a escola de autonomias, né? Esse curso que a gente está aqui hoje, né? Essa aula desse curso, dessa proposta, é um caminho para sempre, né? A gente sempre vai estar estudando sobre aquilo que nos interessa. E quando a gente está falando de saúde, é o nosso corpo, né? Nosso território que vai estar sempre nos dizendo, nos dando informações, né? E quando a gente está falando de saúde sexual e reprodutiva, é isso, é observar, né? Sei lá, transei com uma pessoa nada a ver, fiquei com um cheiro estranho. O que isso quer dizer, né? Além de bactéria, fungo e protozoários, essas emoções também estão falando com você, né? Pô, uma relação abusiva, ou um sexo que eu não estava afim, fiquei com candidíase, né? Tá tudo muito relacionado, né? Ou, pô, vou fazer prova do mestrado, sei lá, chafurdei no chocolate, candidíase. Então, é importante, assim, eu acho que o que eu gostaria de deixar de mensagem aqui de hoje, do nosso encontro, é isso, é autoobservação, com acolhimento, sempre, né? Sem culpa mesmo, assim. É, é esse processo de autoobservação e de aprendizado, né? Porque aí a gente olha para trás e, pô, aquela vez que eu tive aquela vaginose, aquele cheiro de peixe, que não sei se vocês já tiveram,
que você tá de roupa e aí você sente o cheiro. Não é que você tirou a calcinha depois do dia inteiro na rua, no sol, e cheirou e tá com cheiro estranho. Não, isso é suor, é outra coisa. Agora, vaginose, trico, né? Essas coisas tem muito, é basicamente desequilíbrio, né? E para desequilibrar, para melhorar, não é só a pomada, ou o chá de barbatimão, ou a dieta antioxidante, ou, né? É tudo junto, né? É o relacionamento abusivo, é o trabalho de merda que a maioria de nós estamos submetidas, é muita coisa, né? Complexo. Massa, gente. É isso. Eu acho que a gente vai se encontrando aí nas rodas quadradas da vida. E aproveitem a escola. Eu acho que deve estar sendo um espaço massa para quem está conseguindo ver mais.